Olá! Hoje nós estamos no dia 9/12/2025 e eu estou aqui, graças a Deus, para mais um dia, para mais uma leitura junto com você, para entrarmos aí nessa frequência da sabedoria de Deus, para conhecermos mais do nosso Pai, do nosso Criador. Estamos aqui na leitura do livro de João, há 9 dias, e eu não sei você, mas eu estou aprendendo muito. Está sendo aqui um presente, esse mergulho na palavra, através do livro de João, para conhecer mais da história do nosso Salvador. Um livro tão importante, os mandamentos, os princípios, as regras, a forma que agrada ao nosso Pai. É isso, eu quero aqui estar convidando a você, que ainda não começou, a começar a fazer a sua leitura, a começar a viver em sabedoria, conhecer sobre o Pai, conhecer a forma a que você vai encontrar, a maneira que você vai chegar e encontrar a salvação. Amém? Encontrar o nosso Salvador. Tenho certeza que será o encontro mais importante da sua vida, assim como é o encontro mais importante da minha vida. Amém? Amém? Bom dia, seja bem-vinda, Sandra. Então nós vamos aqui começar a nossa leitura no capítulo 9 do livro de João. E eu já aqui, com a ajuda da minha amiga, já vou fixar para você que entrar, entender o que está se passando. Graças a Deus, nós estamos aqui, começando o nosso dia com essa leitura. Tenho certeza que você vai estar aí no melhor lugar. Venha conosco e tenho certeza que você vai se encontrar, assim como eu. Vai se sentir satisfeita, saciada, preenchida. É isso que eu declaro em nome de Jesus para a sua vida. Amém? Amém? Vamos embora. Então vamos aqui, vamos embora não, vamos chegar aqui na palavra. Então vai aí, vamos sair do automático. Então vamos começar aí pedindo entendimento, pedindo a presença do Espírito Santo que vem do Senhor. O Espírito Santo de Deus para nos dar clareza de tudo aquilo que nós precisamos, para nos dar olhos para enxergarmos aí no mais profundo o nosso Pai, aquilo que nós precisamos. Amém? Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura no versículo 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Então Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu vou repetir aqui para vocês. Mas, enquanto Jesus, palavras de Jesus, enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego.
Em seguida, disse: vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Amém. Seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu, o homem respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e agora eu posso ver. Que lindo, né? Falarmos aqui sobre, conhecermos sobre os milagres do Senhor. E aí perguntaram: onde está esse homem? Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. Pois foi no sábado que Jesus misturou a terra com saliva e o curou. Vou marcar aqui. Glória a Deus, me sinto tão feliz de estar aqui falando para você, aprendendo contigo, fazendo a leitura da palavra de Deus e conhecendo sobre os milagres do Senhor. Meu coração, minha alma se alegra. Os fariseus, então, continuando aqui no versículo 15, os fariseus encheram o homem de pergunta sobre o que havia acontecido. E ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais deles e perguntaram: ele é o seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Eu vou dar uma paradinha aqui, uma pausa. Faremos uma pausa aqui. E a gente começa conhecendo aí mais um milagre no capítulo 9. E mais uma vez a gente consegue aqui entender, durante aqui a nossa
aliás, durante a jornada do Senhor aqui na terra, através do nosso Cristo Jesus Salvador, a gente consegue sentir um pouco, a gente consegue ter um pouco, consegue entender, ter um pouco a ideia aí do que o Senhor, muito pouco, do que o Senhor passou por aqui, como humano, em carne e osso. A gente vai conhecendo, vai lendo a palavra e vai aí entendendo um pouco. Bom, o Senhor ele já sabia de tudo desde sempre. A gente falou aqui sobre tudo que ele passaria, mas para nós sempre e para ele também, como ser humano, naquele momento, como encarnado em carne, a gente tem uma mínima ideia. Nós temos muito pouca ideia. Foi muito mais, foi muito maior a dor. Mas o Senhor sabia que passaria por tudo isso. Ele sabia que era preciso, e por muito e com muito amor, com muita misericórdia, o Senhor passa, vive e nos entrega a salvação e morre por nós aqui na terra. A gente vê aqui o quanto foi difícil. O Senhor, ele, por onde ele passava, e a gente repete aqui, eu repito que é o que eu creio, que aqui não tem, é muito pouco, são muito poucos relatos, muito pouco perto do que o Senhor fez aqui na terra, em milagre. Amém? É o que eu acredito. Mas é o suficiente para entendermos a grandeza, para entendermos o nosso dever como filhos amados, perdoados. O Senhor, ele passa, Jesus vem e ele encontra esse cego de nascença. Jesus vem e faz o milagre. E ele fala. Vou voltar aqui no versículo 5, tá? Nós paramos no 20. Primeiro ele declara: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A luz que nós precisamos para a nossa vida. A luz que chega e acaba, e clareia, e acaba com toda a escuridão. O Senhor é a luz do mundo, a luz de sempre, desde a eternidade. Traga já essa luz para a sua vida. É a luz que nos dá clareza, que ilumina nossos passos, a nossa jornada. E Jesus pede então para o homem, para que ele, Jesus cospe no chão, mistura a terra com saliva e aplica nos olhos do cego. E em seguida ele pede para lavar. Vá ao tanque de Siloé, lave. O homem foi, lavou e voltou enxergando. A gente vê aqui sobre a fé. A fé. O Senhor vai e o Senhor pega saliva e o Senhor mistura com barro. A terra.
elementos naturais, acessíveis à natureza. O Senhor, Ele fez isso porque o ser humano, ele sente a necessidade realmente de ver, de entender. O Senhor, Ele poderia, a gente sabe, nós sabemos, que Ele poderia apenas curar por suas mãos, decretar, declarar, dar ordem. O Senhor era o Pai, Ele é autoridade e nos entregou autoridade. Entregou aos seus filhos autoridade. Amém? Mas então ele vai, ele lava e ele volta enxergando. E seus vizinhos, eles não acreditam. Este homem que sempre esteve pedindo esmolas, será que é ele? Mas não é ele, parece com ele. Quando Jesus chega em nossas vidas, Jesus transforma, a ponto que muitos ficarão confusos. Eu não sei se você já vivenciou disso, e eu desejo para a sua vida que realmente você viva de uma maneira em obediência, porque esse homem e todos aqueles que nós vemos, todos os milagres que nós vemos, que nós conhecemos aqui, estão diante de nossos olhos através da palavra de Deus. A gente percebe que é necessário a ação, o movimento e a obediência. Sempre que obedecemos, o milagre acontece. Amém? Eu imagino esse cego, descrente. Vamos imaginar uma cena esse cego descrente, perdendo a esperança, as esperanças, perdendo a fé, aquilo que sustenta, não mais acreditando. Muitos de nós já passamos ou estamos passando por momentos que nossas energias, nossa fé, nossas esperanças, elas foram diminuindo, elas quase que cessaram. Graças a Deus. E eu desejo na sua vida, declaro que você agora, nesse momento, consiga enxergar para a luz transmitida pelo nosso Senhor. Chama por Jesus, traz para a sua vida. E agora eu declaro que você comece já trazendo essa luz, trazendo a fé e a esperança para a sua vida, porque o Senhor é o Senhor dos milagres. O Senhor é o Senhor que te chama para estar aos pés dele. É o Senhor que te chama, que te espera, que te aguarda desde sempre, desde a eternidade. Já sabia de tudo, sempre soube, sempre saberá. E ele é o nosso milagre, é a nossa esperança. Vá agora. Chame agora pelo nosso Senhor e entre em obediência que Ele te pedir. Entre em obediência e viva o milagre. Amém? Amém. Em nome de Jesus. O milagre já chegou, já aconteceu. Eu creio. Você crê? Então, o que aconteceu? Depois da obediência, depois da fé, o milagre aconteceu. Então levaram o homem mais uma vez aos fariseus. Levaram ele aos mestres das leis. A gente fala sobre ele capítulo após capítulos. Pessoas, não só ele, não só os fariseus, os líderes judeus,
pessoas comuns, simples. A gente vê aqui sobre que existe a cegueira espiritual também. Não é só a cegueira física, fisicamente, existe a espiritualmente. Eles têm umas crenças, a gente fala sobre aqui, a gente repete. A gente pode repetir. O cego, ele foi curado. E a gente vê, que nós vemos aqui, é que a grandeza do milagre não se é percebida. A grandeza do acontecimento, o milagre vindo dos céus. Então, pessoas se apegam mais a entender, a julgar. Vamos continuar aqui, no versículo 20. Os pais responderam, porque eles chamaram seus pais, porque eles precisavam ouvir se ele já nasceu. Então os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, a gente vê aqui toda a manipulação. É isso, as pessoas, elas não eram livres. Muitas vezes nós não somos livres. Essa liberdade, quem nos dá é o nosso Pai. Só Jesus chega e nos liberta. Amém? Espero que vocês que você aí esteja entendendo. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Amém. Eu era cego e eu agora vejo, gente. Desejo para todos nós. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Olha isso aqui, gente. Porque querem ouvir outra vez e outra vez. Porque não enxergam o que já está diante. Há quanto tempo duvidando, perguntando e outra vez, se questionando, justificando, fugindo.
Vocês não ouviram, por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Seja bem-vinda, minha irmã. Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós não somos discípulos dele. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem, aquele que foi curado, aquele que recebeu o milagre. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem, mesmo diante dos milagres. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Glória a Deus. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Nós já estamos livres em Jesus de nossos pecados, não há condenação, porém é necessário. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. É necessário que adoremos ao Senhor, que o conheçamos e que façamos a sua vontade. É necessário entendermos qual é a vontade do nosso Pai. É necessário que deixemos os pecados do mundo. O Senhor já nos perdoou. É necessário que deixemos e que não, você e eu, que não olhemos para trás. Abandone já essa mochila pesada, essas fases, esses ciclos repetitivos por muito tempo, por muitos anos e que não cabe mais, porque agora você conhece qual é a vontade de nosso Pai. Agora nós iremos adorá-lo acima de tudo e de todos. Adorar e fazer a vontade de nosso Pai. Desde o princípio do mundo, estou no versículo 32 do capítulo 9 do livro de João. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram ele. Olha aqui as acusações, as críticas. Olha aqui, você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós. Então o expulsaram da sinagoga. Continuando aqui, então, quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhes disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem.
Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você ouviu, e é ele que está falando com você. Você ouviu, e é ele que está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem. E adorou a Jesus. Ele adorou a Jesus e fez a vontade de nosso Pai. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com os que veem se tornem cegos. Olha a declaração de Jesus. Eu vim a este mundo para julgar. Jesus conhece a todos. Conhece os nossos corações, as nossas intenções. Ele conhece as nossas feridas, as nossas histórias. Desde sempre, Ele nos aguarda da maneira que somos. Eu vim para julgar e para dar visão aos cegos e para fazer com os que veem se tornem cegos. É o Senhor. A justiça pertence ao Senhor. O Senhor, Ele é o Senhor da justiça. Ele é a justiça. Amém. Glória a Deus. A justiça que nós precisamos vem do Senhor. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que pode ver. E aqui a gente termina o capítulo 9 e fica aqui muito claro o quanto esse encontro com Jesus foi polêmico, transformador, da maneira que deveria ser, da maneira que aquele tempo. E nós sabemos que muita coisa não se muda. Infelizmente, muitas coisas se repetem. A gente vê, conhecendo a palavra, nós trazemos para a nossa vida, nos tempos de hoje. Os mestres das leis, os líderes judeus, fariseus, os que muito viam, os donos da verdade, vamos falar assim, aqueles que se julgavam donos da lei, do Senhor inclusive, donos da palavra. Havia muita manipulação, havia muitas intenções por trás. Sempre houve essa sede de poder, de estar, de ser o dono da verdade, de manipular, diminuir, discriminar. Quando Jesus fala, eu vim para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornarem cegos, dá para entender que aqueles que acreditavam conhecer as leis e fazer toda a vontade do Senhor e adorar ao Senhor, aqueles não acreditavam. Eles não acreditavam em milagres. Eles se apegaram à palavra de uma maneira cegamente. Vamos usar essa palavra, eu acho que é a mais. Cegamente, espiritualmente.
fechados, apegados a crenças. E nós podemos aqui entender que eles não acreditavam em milagres, porque eles não conheciam profundamente. Eles não tinham intimidade, não conheciam o nosso Senhor. A palavra de Deus, ela sempre, todas as obras, desde sempre, nos apontavam, sempre apontavam para o nosso Salvador. E é muito forte, por isso que nós devemos ter cuidado sobre levar ao pé da letra, sobre não sentir, não viver em intimidade, em verdade com o Senhor. Eles não acreditavam em milagres. Eles acreditavam em leis, se apegavam a leis. Mas Jesus continua, desde sempre, eternamente. Amém? Então que você hoje tire um tempo, faça sua leitura, faça suas anotações, sua meditação, peça clareza ao Senhor, chame o Espírito Santo para te dar discernimento, te guiar nesse mundão de Deus. Amém? Então eu vou ficar por aqui hoje, para que não fique muito longo. E agradecendo a Deus, graças a Deus, pelo dia de hoje. Eu dou graças a Deus pela leitura de hoje, pelo alimento de hoje. Eu não tenho palavras. Não tenho palavras para explicar. É só sentir. Verdadeiramente, profundamente. Na alma. Seu coração. Amém? Então, traga Jesus para a tua vida, traga clareza, a luz do mundo. Eu e você, todos nós, vivendo debaixo do favor do Senhor, clareando nossas vidas, hoje e sempre. Amém? E até amanhã. Fiquem com Deus.